Vamos então compartilhar a palavra que o Senhor tem para nós nesse mês, nessa noite. Nós estamos caminhando dentro do assunto da bênção, amém? Quem está debaixo da bênção de Deus aí na sua vida? Glória a Deus. Não pode faltar na tua vida é a bênção, amém? Glória a Deus. Quem tem praticado na sua casa o poder da bênção, a cultura da bênção, tem colocado em prática lá? Tem procurado fazer? Abençoar seu marido. Mulher, você pode abençoar seu marido. Marido, abençoar sua mulher, né? Orar juntos todos os dias, abençoar os seus filhos todos os dias. Não importa a idade que ele tem, seja bebê, seja criança, seja adolescente, seja já adulto, você tem nas mãos um poder e uma autoridade para liberar bênção. Eu disse semana passada que a bênção libera. A bênção liberta as pessoas, amém? A bênção faz as pessoas crescerem, voarem, avançarem. A gente não quer ninguém preso na gente. A gente não está aqui na terra para prender ninguém, amém, queridos? Mas para liberar. Jesus já nos libertou, nos abençoou, nos liberou e derramou essa unção na tua vida também, para você abençoar outros. O que prende as pessoas é a maldição. Amém? A maldição limita, a maldição paralisa e prende as pessoas. Tem na sua vida alguma área que você entende que tem uma maldição, corre atrás de olhar isso, de resolver, de pedir que alguém ore pela sua vida, seja seu pai, sua mãe, seu pastor, seu líder, para que você seja um vencedor nessa terra. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a bênção está na obediência. Nós falamos da bênção, o poder da bênção, e bênção é uma bênção, né? Maravilhoso. Mas tem alguns critérios para a gente viver a bênção de Deus. E a chave para a bênção acontecer na nossa vida está na obediência. Fala assim comigo, obediência. Não tem reino de Deus sem obediência, não tem evangelho sem obediência, não tem cristianismo sem obediência, é a cultura do reino. E a gente está vivendo uma sociedade hoje que tenta banir essa ideia. Tá? Você não precisa obedecer ninguém, você faz o que você quer, o importante é a sua vontade, não é dos outros, né? Você vai a hora que quer, você faz o que você quer. E queridos, a gente tem que estar muito alerta para que essas ideias, essas ideologias, pensamentos não entrem, não façam influência no meio da igreja, porque nós somos filhos de Deus e o Senhor nos ensinou a obedecer. Amém? Quem vai no encontro com Deus, sabe que o encontro com Deus tem um lema. Quando você for, você vai saber também, né? E o lema que a gente ensina de cara no encontro com Deus, porque o encontro com Deus é um lugar de ser abençoado, né? É o seguinte, a obediência antecede a bênção. Amém? Então, de que adianta uma pessoa ir em busca da bênção, gastar um tempo da vida dela para aprender a palavra de Deus, para ser ministrada, se ela não estiver disposta a obedecer? Amém? Tem uma chave, tem uma senha para você ser abençoado nessa terra, e a senha é obediência. Amém? Então eu queria mostrar para vocês, queria caminhar com vocês na palavra de Deus. Primeira coisa, em Deuteronômio capítulo 6, é um princípio antigo. A palavra de Deus fala para a gente buscar as veredas antigas. Se a gente está vivendo, gente, meio perdido, meio sem direção, meio em dúvida do que fazer na vida, olha lá para trás, olha para as veredas antigas, os caminhos antigos, dos princípios, para a gente se posicionar da maneira correta. E aí a palavra de Deus tem instruções para nós. Deuteronômio capítulo 6 tem algo muito tremendo, faz parte de uma direção de Deus e se tornou uma cultura do povo judeu. Deuteronômio capítulo 6, sei que você já conhece, você já leu esse texto, já ouviu falar, mas talvez a gente não pratica.
a gente não vive aquilo que a gente lê. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, tem uma instrução de Deus para o seu povo, acerca da obediência. Ele fala assim, ó: ouve, Israel. Repete comigo: ouve, Israel. Amém? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Até aí. Você vai ler depois esse capítulo todo, capítulo 6, você vai ver que são instruções para viver uma vida abençoada. E a primeira palavra que eu li com vocês é: ouve, Israel. Ou seja, preste atenção, Israel. Eu quero te dar um entendimento aqui sobre essa expressão. A gente costuma entender ouve como apenas escutar, né? Capacidade de ouvir alguma coisa, escutar. Mas o sentido aqui dessa palavra não é só ouvir. A palavra ouve significa aprende, assimila e pratica. Você já viu Jesus falar várias vezes assim? Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, esse, né, é como quem construiu a casa sobre a rocha. Então, para Deus, querido, ouvir é muito mais do que você só escutar. É muito mais do que só saber. É muito mais do que decorar e conhecer. É colocar em prática o que a palavra de Deus diz. E aí, esse texto, ele fala de uma prática judaica que se chama Shema. E Shema quer dizer isso, ouve. E o que Deus está falando para o povo? Olha, vocês têm que falar diariamente sobre a minha palavra, para que isso entre no seu coração, para que isso faça parte da sua casa, da sua família, da vida dos seus filhos. A gente só consegue aprender algo por meio da repetição, por meio da constância, tornando um hábito. E aí Deus está dizendo: olha, as palavras que eu vou dizer para vocês, vocês vão ouvir, vocês vão guardar no seu coração, e vocês vão falar com seus filhos, no levantar, no deitar, enquanto caminho, por onde andarem, né, em tudo que fizerem, falarão da minha palavra, falarão da minha lei, para que eles aprendam o caminho da bênção. Querido, às vezes a gente cobra muito das pessoas à nossa volta, que elas mudem, que os nossos filhos sejam do jeito que a gente quer, mas muitas vezes a gente não está disposto a ensinar. Ensinar, falar de Deus, as coisas do Senhor dá trabalho. Se a gente gasta muito mais tempo abrindo os nossos ouvidos para as coisas que estão à nossa volta aí, na internet, no mundo, né? O tempo todo tem coisas sendo ensinadas para nós erradas, e a gente gasta nada de tempo ouvindo, meditando, repetindo, né, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Como que a gente vai obedecer? Como que a gente vai ser abençoado? Então, a direção de Deus, para quem quer viver uma vida de bênção, é estar aberto a aprender e a praticar o que Ele ensina. Amém? Você sabe o que Deus espera de você? Você sabe o que agrada e o que não agrada ao Senhor? Você sabe o que Ele mostra que a gente deve obedecer? Ah, pastora, mas a gente não vive no Velho Testamento. É verdade. Mas lá tem princípios tremendos para a nossa vida. Que Jesus foi dizer lá no Novo Testamento o seguinte: eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. Né? E Ele veio para cumprir, Ele ensinou cada detalhe da lei. Lá em Mateus a gente vai ver isso.
Então, guarda isso no teu coração. Aprender, ouvir, repetir e praticar é um caminho da bênção. Agora, olha bem, Deuteronômio capítulo 28, fica muito claro que Deus, ele tem o poder para abençoar ou para amaldiçoar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que acha o seguinte, que a bênção é Deus que dá e a maldição é o diabo que põe. É ou não é verdade? Quando fala em maldição, as pessoas já pensam em quê? Foi o diabo. É o diabo, é o capeta que está me perseguindo, tem a maldição na minha vida. De fato, ele persegue sim. Mas quem tem a autoridade para abençoar ou amaldiçoar é Deus. É isso mesmo. E quando alguém está debaixo de uma maldição, então os demônios, o diabo, a opressão maligna, segue essa pessoa. Isso é verdade. E a gente precisa arrancar, precisa buscar, entender onde que está a maldição na nossa vida. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, o Senhor diz claramente assim, para mim e para você. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Fala bem alto, bênçãos. E aí eu vou deixar para você ver, gente, quantos versículos sobre bênção o Senhor está descrevendo nesse capítulo. Até o versículo 14 são bênçãos. Tem bênção para casa, tem bênção para o filho, tem bênção para a sementeira, tem bênção para a sua colheita, tem bênção para todas as áreas da sua vida, sua saúde. Se você ouvir atentamente a sua voz. Ele diz que as bênçãos vão te alcançar, elas vão te perseguir. Meu Deus, você já pensou, gente? Todo lugar que você vai, a bênção está te seguindo. Ao invés de você correr atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Que coisa maravilhosa isso. A gente precisa entender com inteligência, colocar em prática a palavra de Deus. Agora, tem um caminho para a maldição também, você quer saber? Versículo 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Essa parte você não quer nem ler, né? Nem saber quais que são, né? Mas tem também, queridos, uma diversidade, uma variedade de maldições em muitas áreas. Então, às vezes a gente não entende, queridos, por que nós vivemos determinada história. Por que a gente passa determinados sofrimentos na nossa caminhada? Porque talvez em algum lugar tenha uma desobediência, tem um mandamento de Deus que foi quebrado, tem uma instrução do Senhor que não foi observada. Nada é por acaso nessa vida, querido. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o Senhor que levou sobre si as nossas maldições, e nós podemos ser livres de todos os males, nós podemos recorrer a Ele, nós podemos pedir perdão, nós podemos consertar, podemos começar a viver uma vida nova. Amém? Você não tem que viver o restante da sua vida carregando com você maldições que Jesus já levou na cruz. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender, eu preciso descobrir onde que estão os problemas na minha vida, que raízes eu tenho profundas na minha vida. Eu preciso pedir ajuda, eu preciso confessar, eu preciso abrir, eu preciso ir à cruz. Eu preciso me apropriar do sangue de Jesus derramado na minha vida e declarar que eu vou viver uma nova história. Uma vida vitoriosa que Jesus conquistou para mim. Amém? Como que você tem vivido? Essa pergunta que eu te faço.
Então, primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite: viver a obediência, viver a bênção é uma questão de decisão. Você pode escolher hoje em que lugar você vai andar, né? Deus mandou Moisés fazer um discurso lá para o povo e falou assim: olha, vocês estão vendo, aqui tem 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerezim, vocês estão vendo, né? Um é o monte da bênção, o outro é o monte da maldição. Deus mostrou isso para o povo, para eles entenderem. E aí Deus falou para eles assim: olha, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Escolham, porém, a vida para que vivam. Querido, isso antes de Jesus. Eu quero dizer para você que hoje você tem um monte que representa a tua redenção. O Monte Calvário, lá onde a cruz foi colocada, é o monte da tua restauração. Então, que monte que a gente precisa buscar para a gente viver uma vida abençoada, querido? É o monte da cruz. É a cruz do Senhor Jesus. Ela tem resposta para tudo na sua vida. Amém? Que áreas você tem se sentido preso? Que áreas você tem percebido dificuldades, lutas, batalhas, coisas repetitivas que você vive? Olha para isso, procura ser livre, vá à cruz, pede ao Senhor para ministrar o teu coração, para te ajudar a sair desse lugar, amém? Então, escolha a bênção, amém? Agora eu quero falar um pouco com você sobre a questão da obediência. Obedecer não é algo fácil e natural para o ser humano. Não é. A tua carne não quer obedecer, querido. A verdade é essa. Desde Adão e Eva foi assim. Não é verdade? Deus deu uma ordem. O ser humano já é, por natureza, contrário a direções, contrário a ordens. A primeira direção que Deus deu, eles desobedeceram. Deus disse para eles assim: olha aqui, queridos, olha a coisa mais linda que eu fiz para vocês. Olha que jardim maravilhoso. Tem todo tipo de fruta, tem todo tipo de árvore, né? Ali para vocês usufruírem, fiz para vocês. Vocês podem escolher qualquer deles para se alimentar. Mas aí Deus disse assim: porém, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer. Aí você me diz, qual foi a árvore que eles comeram? Do conhecimento do bem e do mal. Porque o homem tem nele essa questão, induzido pelo diabo. A gente sabe a história. Mas eu quero te alertar nessa noite, que se você for levado só pela sua carne, você não vai aprender a obedecer. Se você não entender que tem um orgulho dentro de você, que te impede de obedecer, rejeitar isso, colocar isso diante de Deus, se humilhar diante do Senhor, às vezes chorar para obedecer, mas decidir viver uma vida de obediência. E aí olha o que Efésios capítulo 2 vai dizer para nós. A Bíblia fala que Deus, ele expressa dessa forma, né? Que existem filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Não é você não, né? Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Olha bem, como é que ele explica isso? Efésios capítulo 2, lá no Novo Testamento, versículo 1 ao 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos,
e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, queridos, o que Paulo está dizendo aqui? Que todo aquele que é um pecador, que nasceu um pecador, nasceu filho da desobediência, levado só pelo seu pensamento, as suas vontades. Mas agora você tem a vida de Deus em você. Que Deus está dizendo que Ele não quer que você viva mais como um filho da desobediência. Não cabe mais em você isso. Agora você é um filho, uma filha da obediência. Amém? Fruto da obediência. Alguém que nasceu de novo. Uma nova criatura em Cristo. E ontem a gente estava na bibliologia falando sobre isso, né? Que a gente é salvo, a gente é justificado por Deus. Mas, querido, viver uma vida nova depende de você. Querer viver uma vida diferente depende de você. Se você continuar cultivando na sua vida uma raiz de rebeldia, como que a bênção vai te alcançar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem raízes profundas na nossa vida. Não quer dizer que todo mundo tem todas, graças a Deus, né, querido? Mas cada um de nós pode ter um tipo de raiz mais profunda. Uma área frágil na nossa vida que é mais difícil de arrancar. Esse final de semana o Bispo Zé Elias fez uma palestra, né, um pequeno curso, mais para os pastores, sobre raízes, né? Nós estudamos aqui também no curso de libertação, sobre as raízes da alma. E uma das raízes profundas da alma, que alguns podem ter, é a raiz da rebeldia. Ou melhor, da rebelião, que é pior ainda, né? Que raiz é essa? Ela é fruto do pecado. É uma indisposição de obedecer. Como é que você reconhece na sua vida se você tem isso? Por exemplo, você não suporta que ninguém mande você fazer alguma coisa. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser o irmão. Qualquer ordem te ofende. Qualquer direção, alguém chegar para você, olha, querido, você está fazendo isso aqui não vai ser bom para a sua vida, faz assim. Você não aceita. Não, mas quem manda na minha vida sou eu. Eu que sei o que eu vou fazer, eu que sei para onde eu vou andar. Sabe quando a gente fica irritado quando alguém tenta direcionar alguma coisa na nossa vida, mudar a nossa direção? Pode ser que tenha alguma raiz. Lembra do seu tempo de escola, quando os professores passavam a prova, um ditado, uma prova surpresa, então, que era uma bênção, né? Para você fazer, qual era a sua reação? Quando sua mãe e seu pai mandavam fazer algo que você não gostava, como era a sua reação? Muitas vezes a gente tem, querido, dentro de nós, uma raiz de rebeldia que precisa ser arrancada. Quero te dar um exemplo. Quem lembra da história de Saul? Saul, está lá em 1 Samuel, capítulo 15. O que diz lá? Saul foi escolhido o primeiro rei de Israel, né? E diz que Saul, gente, era um cara, ele era o cara daquele tempo. O porte físico dele era de um rei. Ele tinha habilidades de um rei, ele era um guerreiro treinado, um cara preparado. Mas Saul tinha raízes malignas de desobediência no seu coração. Mesmo assim, Deus escolheu. Deus deu a ele a oportunidade de ser diferente, de ser um grande rei. E aí Deus deu uma ordem para ele muito clara. Você vai guerrear contra Abimeleque. E nessa guerra você vai destruir tudo. Você não vai poupar nada, Saul. Nem homens, nem mulheres, nem criança, nem gado, nem riquezas, nada. Eu não quero que você leve nada desse povo, porque eles foram rebeldes contra mim. Eles se levantaram contra o meu povo, eu vou destruí-los. É a ordem de Deus e acabou, querido. Mas Saul tinha a raizinha lá no coração.
E a Bíblia fala que Saul foi, obedeceu a Deus em ir para a guerra, lutou contra aquele povo, mas diz a palavra que ele fez diferente do que Deus mandou ele fazer. E ele falou assim, ele poupou o rei, primeira coisa, poupou o rei, que era o líder daquele povo, poupou pessoas, poupou o gado, né? Porque riqueza, gado, não pode ser desperdiçado assim, né? Coisas boas. E quando ele foi questionado por Samuel, por que você fez isso? O que você fez diferente do que Deus te mandou? Ele disse, eu fiz para agradar a Deus. Eu fiz para sacrificar para o Senhor. Sabe o que Saul estava dizendo para Deus? Senhor, eu ouvi a tua ordem, mas a minha ideia é melhor que a sua. Você já viu isso em algum lugar, gente? Alguém fala assim para você, ô Luana, pega aquela parede ali no fundo da igreja e pinta ela de preto. Toda a parede, tá, Luana? Pinta a parede toda. Aí depois a autoridade volta para verificar, né? Se ela pintou de preto. E aí chega para ver um lado da parede está preto, outro lado está rosa. Né? Aí vai questionar, minha filha, o que houve? Não pediu para você pintar tudo de preto? Por que você pintou um lado de rosa e um lado de preto? Não, porque eu pensei melhor. Né? Depois eu tive umas ideias novas assim, mais modernas, né? E eu achei que ia ficar mais bonito, porque o lado rosa ia agradar mais as mulheres e o lado preto ia agradar mais aos homens. Mas é tudo para agradar a Deus. E aí, gente? Por mais que a gente tenha boas intenções, às vezes nem é tão boas assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus está mais preocupado em que você aprenda a obedecer do que depois você passe, você tente consertar, você tente fazer algo diferente para agradá-lo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês de todo o meu coração. Eu tenho visto muito isso acontecer nesse tempo. Muitas pessoas cheias de ideias, cheias de opiniões, que muitas vezes não fazem as coisas conforme é orientado. E nas coisas simples. Por exemplo, a direção é o seguinte, precisa chegar no trabalho 8 horas. Aí a pessoa chega 8h30. Né? Mas o que tem, gente? Meia hora não tem problema nenhum. Né? Você pede assim, separa 10 canetas Bic para mim. A pessoa separa 5. Não, vão economizar, né? Gente, eu falei aqui já isso. Você imaginou se Noé tentasse fazer a arca do jeito dele? Tivesse decidido fazer a arca não exatamente do jeito que Deus mandou? Será que isso ia dar certo, gente? Deus falou coisas muito fortes. Falou, Noé, você vai construir uma arca, tantos metros de largura, tantos metros de comprimento. Deus é detalhista, tá, querido? Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele manda é nos mínimos detalhes. Você vai construir uma arca com uma janela e uma porta, tá, Noé? Você vai botar um par de cada animal lá dentro. 7 puros e 1 impuro. Tá, Noé? E aí, se Noé resolve fazer 10 janelas, 5 portas, né? Cada uma de uma cor diferente, com a madeira diferente. O que ia dar isso, gente? Deus mandou Moisés construir um tabernáculo no deserto. Você imagina se Moisés resolve fazer o tabernáculo do jeito dele. Deus mandou colocar 7 camadas de pano no tabernáculo, cada um de uma coisa. E se Moisés fala assim, não, esse negócio dá trabalho demais, para que 7 panos? Não precisa 7 panos, botar 3 só. A trabalheira, bobeira. Deus ia aceitar aquilo, querido? Deus mandou construir uma arca de ouro, nos mínimos detalhes, com 2 querubins em cima, olhando para baixo com as asas fechadas. Você não tem que entender o que Deus quer.
Você tem que obedecer o que ele manda. Querido, se aquela arca não tivesse sido feita exatamente do jeito que Deus mandou, a glória de Deus não viria, a presença de Deus não ia manifestar. Quem ia ser prejudicado e perder a bênção era o povo, é eu e você. Então a gente precisa entender, querido, a profundidade que é a obediência. Não existe meia obediência e meia desobediência. Ou você obedece totalmente, ou a meia obediência já é desobediência. Você entende isso? Deus é assim. Deus leva muito a sério as coisas que Ele faz. Você não é mais filho da desobediência, amém? Você é filho da obediência, você é um filho de Deus. Você busca ser. A Bíblia fala que Jesus Ele padeceu para aprender a obediência. Até Jesus precisou aprender, exercitar a obediência enquanto andou na terra, querido. Jesus não queria morrer na cruz pela vontade própria. Jesus não queria passar tudo aquilo que Ele passou, mas Ele obedeceu ao Pai nos mínimos detalhes. E a gente precisa observar na nossa vida onde a gente está obedecendo e onde a gente não está obedecendo. A desobediência traz derrota, faz perder a unção, faz perder o teu lugar de autoridade, faz prejudicar a sua família. Deixa eu dizer para você, sacerdote, homem de Deus, homem líder da sua casa, sobre você tem uma responsabilidade muito grande de obedecer. Quando você não faz, você não observa, você não ouve a voz do Senhor e obedece, toda a sua casa é prejudicada. Toda a família sofre. Olha como é que o líder precisa ser temente a Deus em tudo, né? Agora, de onde que vem essa raiz de rebeldia que eu estou dizendo para você? Presta atenção nisso. Muitas vezes, a rebeldia ela vem de uma raiz de rejeição. Muitas vezes vem de uma falta de aceitação familiar, na criação. A falta de um pai que ensinou que limite é amor. A falta de uma mãe paciente para educar e orientar. Muitas pessoas que não tiveram a referência desde pequenos de limite, porque limite é proteção, é cuidado. Se a gente deixa fazer tudo, né, do jeito que quer, na hora que quer, essas crianças crescem sem um senso do que é o amor. Elas se sentem largadas, abandonadas, né, sem direção. E é muito fácil entrar para o lado da rebeldia, querido. A gente precisa entender e não ter medo, né, de exercer essa autoridade no meio da nossa família. Você observa que tudo começa na família? Tudo começa no lar. Não tem jeito, né? Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 21. Eu quero te mostrar algo que Deus nos ensina sobre filho. 2 tipos de filho. Mateus 21. Cuidado com a religiosidade. Você pode estar se enganando, achando que é obediente, não é. A religiosidade, ela disfarça. Ela faz a gente acreditar que está obedecendo, mas não está. Olha o que Jesus ensinou. Mateus 21, 28. Jesus conta uma parábola, ele diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus.
Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste neles, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes neles. Então, a parábola é para ilustrar o quê? 2 tipos de pessoas, 2 tipos de filhos de Deus. O primeiro filho, ele fala, vai lá, vai trabalhar na vinha. E ele fala o quê? Sim, Senhor, deixa comigo. Pode deixar, estou junto, conta comigo, já ouviu isso? E aí o que esse filho faz? Não vai. É um filho que tentou mostrar algo para o pai que ele não é. Ele tentou fingir uma obediência que não é real, não existe. Deus tem muitos filhos assim, que dizem que fazem, que dizem que vão, que dizem que acreditam, que dizem que obedecem. Não, Senhor, sim, Senhor. Faz, Senhor. Amém, Senhor. Tá bom, Senhor. Entendo, Senhor. Mas não faz, não pratica. E a gente não esquece que de Deus a gente não consegue esconder, né? Quem que está sendo enganado quando a gente finge que obedece? A gente mesmo. Você não engana a Deus, você não engana as pessoas, né? Uma hora as pessoas nos conhecem, mas a gente engana nós mesmos. E o outro filho, que de cara foi sincero, falou assim, não quero trabalhar na vinha. Mas logo depois o coração pesou, foi o pai que pediu, né? É melhor obedecer ao pai. Eu me arrependo de ter falado assim com meu pai. Eu vou obedecer. Então, queridos, Jesus está dizendo, qual dos 2 fez a vontade de Deus? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Deus prefere aquele que é verdadeiro e se arrepende, querido, do que aquele que finge ser uma coisa e não é. Então, sabe o que é a pior coisa no cristianismo? É a chamada religiosidade. A gente achar que está sendo muito crente, a gente achar que a gente já está fazendo muito, dou meu dízimo, faço mal para ninguém, né? Vou na igreja todo domingo, né? Faço um monte de coisa e obedeço a Deus. Mas será que, no fundo mesmo, né, nosso coração, Deus está recebendo a tua obediência? Ou Ele está vendo um fingimento, um disfarce? Quando você é confrontado com algum pecado, alguma coisa, como é que você reage? Eu me arrependo e conserto? Ou eu finjo? Não, eu não faço não. Não, você nega até a morte. Mas não vai passar vergonha, né? Muitas vezes a gente faz assim, né? Então a gente precisa olhar, queridos, se a gente está sendo um filho da obediência, um filho da desobediência, muitas vezes na nossa conduta. Com qual dos 2 filhos você parece? Com qual dos 2 filhos eu estou parecendo? Deus espera que você seja verdadeiro com Ele. É muito melhor você dizer, Senhor, eu não estou dando conta disso, me ajuda, me perdoa, mas eu quero fazer tua vontade, eu quero te obedecer. Nessa área aqui, ó, da fofoca, da murmuração, eu não consigo ainda, Senhor, me perdoa, me ajuda a melhorar nisso. É muito melhor você se humilhar do que você botar uma capa, uma pose, né? De que não, eu não falo isso, não. O que Deus espera de nós, né? Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim: Tiago 1, 22 a 25. Oh, Deus, nos ajuda, né? Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira,
e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que você é um operoso praticante. Deus te fez para ser um agente, alguém atuante, alguém que faz diferença nessa terra, nesse tempo. E sabe como é que as pessoas vão ver isso, querido? Pelos frutos que vão aparecer na sua vida. Porque a Bíblia está dizendo que essa pessoa vai ser bem-aventurada, tudo que ela realizar vai ser bem-sucedido. Gente, não basta ser só ouvinte, tem que praticar. Jesus ensinou isso, e eu quero falar isso com você aqui, olha. Quando você abre Mateus, volta lá em Mateus. De vez em quando a gente precisa ir nesses textos, viu, querida? Examinar o nosso coração, no seu devocional, no seu dia a dia. Capítulos 5, 6 e 7. O que é isso? São as ordenanças, são os mandamentos na linguagem de Jesus. Jesus dizendo o que Ele espera que a gente pratique nessa terra. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se você aprender, se eu conseguir praticar esses 3 capítulos na minha vida cristã, querido, já está de bom tamanho, já está para lá de bom. Já tem bênção de sobra na minha vida. Mas eu sei que você conhece todos esses textos. Mas quantos deles a gente tem vivido? Mateus capítulo 5 vai falar das bem-aventuranças do Senhor. E Ele vai incentivar você a ser sal da terra, luz do mundo. Você viver a lei. Nesse capítulo ele fala contra o homicídio. Você não matar, nem em pensamento, né? Sobre a vida de um irmão. Se você fala mal de um irmão, você insulta o irmão, você julga o irmão, você já está cometendo homicídio. Meu Deus. Outra coisa, se em seu pensamento você já desejar outra pessoa, que não é o seu marido, sua esposa, ou a pessoa que está do seu lado, você já está cometendo adultério. Olha os ensinamentos de Jesus: não matarás, não adulterarás. São ensinamentos dele para nós: não jurar, não se vingar, perdoar as pessoas que ofendem a gente. Ah, querido, às vezes a gente enche a boca para dizer, né, que a gente ora todo dia, que a gente jejua 3 vezes na semana, mas tem 10 anos que a gente não perdoa uma pessoa próxima da nossa família, uma pessoa que a gente ama. Ah, querido, qual é o nível da obediência que a gente tem vivido? Jesus falou: se você vem ao altar, traz a sua oferta, e lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, conserta primeiro e depois traz. Mas muitas vezes, amados, a gente escolhe o que a gente quer obedecer. Verdade é essa. A gente escolhe o que é mais fácil para a gente. E as outras coisas que nos confrontam, a gente deixa de lado. Isso se chama religiosidade. Sabe o que quer dizer religiosidade? Fingir obedecer. Ter orgulho de se achar obediente. Já é religioso. E sabe qual é o perigo da religiosidade? Que a pessoa se torna cega. Ela vai achando que ela está tão bem, tão perfeita. Ela começa a ver defeito em todo mundo, menos nela, né? Porque a pessoa cega, ela não enxerga os defeitos dela, porque ela acha que ela é muito obediente. Deixa eu falar uma coisa para você: não se engane. Não engane o seu coração. Todos os dias, olha para a sua vida, olha para dentro de você. A maturidade cristã, ela está em muito mais a gente se auto-observar do que observar o outro.
O religioso, ele só vê o outro, ele só aponta o outro, ele só compara com o outro. A pessoa que realmente ela quer crescer na vida com Deus, em obediência, ela olha para ela examina ela, não é o marido, não é o filho, é ela. Querido, a gente tem procurado viver isso na nossa casa, na nossa família. Temos vivido um tempo muito precioso, muito especial nessa área. Muito mesmo. Muitas vezes, eu e o Bispo Paulo, a gente senta para conversar. A gente, às vezes, passa o dia inteiro, né, fazendo muitas coisas, às vezes dias, com muitas atividades. Né, tem horas que a gente senta para conversar sobre o que Deus tem falado. Como que Deus tem ministrado ao nosso coração. Aí o Bispo Paulo conta para mim das coisas que Deus tem falado com ele. Confrontado, trabalhado, mudado no interior dele. E aí eu fico ouvindo aquele negócio, meu Deus, e eu também. Né? E ouvindo, e eu penso em mim, eu também tenho que mudar isso aqui. E aí eu falo para ele que Deus tem ministrado no meu coração. Mas quantas vezes no casamento é o contrário disso, querido? A mulher só aponta o defeito do marido, o marido só aponta o defeito da mulher, vira uma guerra e ninguém cresce, ninguém muda, nada acontece, só rouba a paz. Entenda isso. Viver o cristianismo é olhar para si mesmo. É se deparar com as suas mazelas. Quanto mais Paulo crescia no ministério, quanto mais Paulo viajava, mais ele descobria que ele era péssimo. Ele tem coragem de escrever a carta e dizer assim, miserável homem que eu sou. Olha para você ver, você tem coragem de falar isso, você? Miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, não faço. Aquilo que eu não quero fazer, é o que eu acabo fazendo. O meu eu, quem vai me livrar dessa carne? Ele começa a lamentar. Ele começa o ministério dizendo que é o maior dos apóstolos. Ele termina dizendo, eu sou o pior dos pecadores. Observa como você tem caminhado. Se à medida que você caminha, você vai se achando melhor que os outros, alguma coisa está errada. Mas à medida que você vai caminhando, você vai descobrindo que coisas difíceis sobre você, você está no caminho certo. Não se preocupe em descobrir os seus defeitos. É melhor você se deparar com os seus defeitos e ter a oportunidade de mudar do que você achar que não tem nada na sua vida mais para ser mudado. Só falta Jesus voltar. Maranata. Estou pronto, Jesus. Pode vir. Você tem coragem de dizer para Deus nessa noite? Tem muita coisa para mudar na tua vida? Que você ainda precisa aprender obediência. Ah, querido. Quem obedece tem paz. Quem não obedece vive angustiado. Vive em aflição. Pensa bem, gente, até quando você era criança. Você desobedecia sua mãe lá, ou contava uma mentira para a mãe, como é que você ficava? Aflito o dia inteiro, angustiado o dia inteiro, enquanto não falar a verdade, não, né? Dá uma aflição na alma. Enquanto você não obedece, você não tem paz. Amém? Deus quer que você viva uma vida abençoada. Deus quer que você seja um vencedor. Que você olhe para Jesus, se espere nele. Viva a vida que Ele tem prometido para você. Amém?